Da sarça ardente. A sarça, né, um arbusto simples ali no deserto, mas que o importante não era o arbusto, era a fala, era o chamado, era uma maravilha de Deus. Num lugar improvável, numa hora inesperada, o Senhor fala, o Senhor chama, o Senhor cumpre promessas na vida de seu servo, na vida de seu povo. O foco aqui não é Moisés, mas é a história da redenção. É o que Deus está fazendo no seu povo. Não é só sobre Moisés. Ele fazia parte, mas era algo maior. Era Deus cumprindo, capacitando, ouvindo o clamor do seu povo e realizando uma obra. Vamos ler então. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Os filhos de Israel. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Senhor, te agradecemos por tua palavra, que é o que nos dá entendimento, é o que fortalece a nossa fé, para que nós também possamos cumprir o chamado que cada um de nós tem. Só pelo poder da palavra, só pelo poder do Espírito é que dizemos sim, é que ousamos obedecer, é que cremos e seguimos adiante pelo poder que sustenta o teu povo, desde aquela época quanto hoje, é o mesmo poder que sustenta a tua igreja. E assim avançamos, e assim obedecemos, e assim aceitamos os desafios que colocas em nossas mãos, como igreja, como sociedades internas, como líderes. Fala-nos por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 15:5, Cântico de Moisés. Moisés diz, depois de tudo isso que viu Deus fazer, o seu chamado,
as pragas, o livramento, o mar vermelho se abrindo, Deus, os inimigos sendo destruídos, Moisés diz, no capítulo 15, verso 1, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Moisés dá glória a Deus. Tudo que ele viu, tudo que Deus fez, ele canta, ele se alegra, ele diz que foi Deus que triunfou gloriosamente. Aqui nos versos 1 a 5 tem tantas lições aí do capítulo 3. Dentre elas, nós vemos aí que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Aparece essa figura aí do seu sogro, né, que era um sacerdote em Midian. Pela narrativa bíblica, ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que deu conselhos ao próprio Moisés em momentos difíceis de liderança, quando Moisés estava ali se desgastando, uma fila grande de israelitas. Jetro observa e diz que não devia ser assim. Moisés, com toda boa vontade, mas iria se prejudicar a ele mesmo e todo o povo. E Jetro traz um conselho sábio. O texto lá nos mostra, Êxodo 18, 21 e 25, que, de fato, ele era um homem de Deus, ofereceu sacrifícios a Deus, reconheceu que dentre todas as nações não havia Deus como o Deus de Moisés, como o Deus ali que operou no Mar Vermelho. Certamente ele viu, ele não era israelita, mas ele conheceu o Deus de Israel, um gentil convertido. E nós temos essa lição aqui também. Na nossa liderança é importante a gente ser ajudado pelos outros, todos juntos trabalhando. Não é só um líder, não é só o pastor, não é só o presidente de uma sociedade, é toda a sociedade trabalhando, dividindo, todos com um só objetivo. Assim, a igreja avançará mais, como no caso aqui de Moisés também. Importante a gente observar que ele estava ali apacentando um rebanho, seu sogro, levando o rebanho para o deserto. Era uma região, não um deserto totalmente infrutífero, mas era um deserto que sustentava pastagens de animais. Então ele estava ali durante certo tempo sustentando os animais, numa fase diferente da vida de Moisés. Moisés já tinha 80 anos. Era como se... Já imagina a pessoa com 80 anos receber um chamado desse? Era algo meio inesperado. Eu até coloquei aqui, Edivan, seu nome. Eu disse, é como se Deus falasse hoje à noite: presbítero Edivan vai ser pastor. O que, Senhor? Eu não acredito. Eu com 80 anos, não que ele tenha 80 anos, né? Mas aqui Moisés tem esse chamado inesperado. Deus já sabia que ele seria o libertador. Deus já havia preparado desde o seu nascimento ali, dando um livramento à sua mãe. Ele é uma criança perseguida. Tudo Deus já tinha, mas Moisés não sabia. Fica claro para Moisés aqui: você vai libertar o meu povo. Então era um choque. A pessoa com 80 anos era uma alegria, mas não deixava de ser um desafio. É como já falei o exemplo do presbítero Edivan. Estou brincando aqui, presbítero Edivan, mas se Deus chamar, amém, amém, né? Eis-me aqui, é verdade. A gente tem que dizer eis-me aqui, em qualquer idade, em qualquer tempo. Agora eu vou falar com o Ian. Já imagina, Ian. Ian nunca pensou em um chamado de Deus, mas se hoje à noite Deus disser: Ian, eu quero, Ian. Senhor, quem sou eu, Senhor? A gente se impressiona com as respostas de Moisés, mas foi algo muito forte. Então, nós vemos 3 períodos importantes na vida de Moisés. Primeiramente, os primeiros 40 anos, ele viveu como príncipe na corte de Faraó. Talvez sem nunca imaginar o que Deus ia fazer. Porque não era sobre Moisés, era a história do povo de Deus, era a glória de Deus, eram as promessas que Deus fez, não era sobre Moisés. O segundo 40 anos, agora esse que ele estava, né, agora com 80, segunda parte da sua vida, ele foi pastor de ovelhas em Midian. Quando ele foge ali por causa daquele incidente, né, onde houve a morte,
Ele foge apressadamente e passa a ser pastor em Midian. Durante 40 anos, me fez lembrar aqui os pastores que ouviram ali o anúncio dos anjos. Pastor Érico pregou domingo à noite. Aqueles pastores, num trabalho simples, e Deus estava ali era forjando, preparando, ensinando, santificando. É uma das características aqui do livro de Êxodo, é a santidade de Deus. Era algo tão grande e, de certa forma, esse problema, entre aspas, é resolvido com o tabernáculo, o culto, ali, as preparações até chegar no Santo dos Santos. Deus era santo e o povo era pecador, Moisés também era pecador. Então era um chamado muito santo, que Deus faz de forma simples, num deserto, fala por um arbusto. E a terceira fase da vida de Moisés, mais 40 anos. Ele agora como líder, ele agora como foi libertador e foi líder, rei em Jesurum, que era ali o nome daquela cidade antes, quando é tomada por Davi. Então, isso que eu vou falar agora são comentários de Matteo Henry. Ele, observando esse texto, ele diz: a nossa vida está sujeita a mudanças. Olha a vida de Moisés, quantas mudanças. 40 anos foi de um jeito, mais 40, agora ele é pastor de ovelhas. Mais 40 ele é um grande líder. Então, o comentarista, ele chama atenção para isso. A nossa vida está sujeita a mudanças. A gente não tem noção do que Deus pode fazer em cada um de nós. Porque o poder é dele, a capacidade é dele. E no conselho de Jetro diz que ele deveria escolher homens capazes. Homens capazes. Homens fortes. Eu fiquei pensando hoje à tarde, seriam esses homens capazes, né? São homens capacitados por Deus. Homens cheios do Espírito Santo, homens cheios da palavra, homens tementes a Deus. Essas são características ainda hoje que Deus espera dos seus líderes, tanto homens quanto mulheres. Homens e mulheres capazes, não na sua força, mas na capacidade do Senhor. Eu estava olhando aqui os arredores da igreja hoje, estava vendo que aqui próximo tem uma casa que tem vários pés de manga e eles estão cheios de frutos. Um deles está cheio de mangas maduras, no ponto de tirar. E hoje tinha uns vizinhos aqui tirando. E eu fiquei ali, faz uns dias que eu olho para esses pés de manga. E hoje eu fiquei olhando com esse olhar. São, acho que umas 3 ou 4 espécies de mangas diferentes. E está incrível, cada um mais bonito e mais carregado do que o outro. E eu fiquei vendo que algumas mangas lá em cima, só quem tira são pessoas capazes, que sabem subir em árvore, que têm instrumentos especializados, senão caem, senão perdem as mangas. As mangas mais baixas, eles estavam tirando hoje com a vara, eu escutei o barulho deles. Mas as lá de cima, as que eu olhei, os pés mais altos, só pessoas capacitadas conseguem tirar com eficácia. E eu fiquei comparando a igreja. Deus quer que sejamos árvores frutíferas, que possamos dar frutos. O Senhor nos designou para que nós demos frutos, frutos de justiça, de evangelização, de obras. Significa evangelismo e obras. E Deus nos capacitará, cada um com habilidades, para que possamos fazer algo específico. Aquelas mangas lá de cima, só quem sabe é que consegue tirar. No tempo certo, na época certa, sem se machucar. Assim é a igreja. Cada um Deus dá uma habilidade pelo poder do Espírito Santo. Jetro disse que eram homens capazes para ajudar Moisés. Nós vemos aí também tudo isso nos versos de 1 a 5. Apareceu um anjo, né, Jess? Apareceu um anjo, né, Jess? Estava brincando com o Jess ainda há pouco. O anjo aparece ali no meio da sarça. Alguns estudiosos
entendem um tipo de teofania, como se esse próprio anjo, que está com letra maiúscula, fosse o Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação, que ele já existia, mas não sabemos ao certo. Em todo caso, se fosse um anjo mesmo, era ali falando em nome de Deus, mandado por Deus. Moisés olhou a sarça ardia, não se consumia, ele tem a curiosidade, vai lá olhar essa maravilha. Tem tantas lições práticas aqui, nós devemos também dar atenção às maravilhas de Deus. Quando Deus fala, nós devemos ter a curiosidade, nós devemos procurar saber o que Deus está falando, nos envolver com a obra de Deus. Não sermos pessoas desinteressadas, mas pessoas interessadas naquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Moisés aqui se mostra interessado na maravilha, vai ver. Verso 4, quando ele, vendo o Senhor, o seu interesse, de Moisés, Deus o fala, Deus chama, Moisés, Moisés, e ele responde, eis-me aqui. Deve ser esse nossa resposta também a Deus. Verso 5, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Nós precisamos de algo semelhante quando somos líderes na igreja. É terra santa, a igreja é terra santa. Aquela terra lá, Horebe, o monte, não era santa por si mesmo. Jerusalém não era santa por si próprio, mas era pelas manifestações de Deus no meio daquele povo. Da mesma forma hoje, trabalhar na igreja, a gente tem que ter esse temor. É algo santo, é a igreja santa de Deus. Não é de qualquer forma que a gente é um presidente da UPA. Amanda é presidente da UPA, né? Então, é com temor e tremor, Amanda. É com santidade, é com vida obediente. Não é com perfeição, mas é o desejo de acertar, fazendo para Deus, não para os homens. Na igreja que parece tão simples, tão pequena, não, mas é algo grande porque é Deus que está agindo. O grande é o que Deus está fazendo, não é sobre nós. Então, cada líder deve ter essa consciência de santificação. É santo, a igreja é santa. Ali, Deus se revela como Deus santo. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Verso 6. No verso 6, Deus o chamou pela graça. Ele disse aqui, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, isso mostra graça. Isso mostra que Deus chamou, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas. Mostra que Deus chamou porque tinha um propósito para realizar. E Moisés ali tem essa reverência, esse temor. É graça. Nós devemos ter essa mesma consciência. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Mas o Senhor está realizando algo. E nós devemos entender. Não entendemos tudo, mas entendemos o seu chamado, entendemos o seu plano, e ele vai se revelando. Há uma frase aqui também do comentarista Matthew Henry que diz assim: observe que às vezes passa muito tempo antes que Deus chame seus servos para executar um trabalho que no passado já reservara para eles e que já os estava preparando misericordialmente para desempenhar. Nesse texto a gente vê isso, que às vezes passa muito tempo até Deus revelar aquele chamado na nossa vida. 80 anos Moisés tinha. Às vezes é assim na nossa vida. Um dia, inesperadamente Deus confirma, Deus fala, Deus faz algo que a gente, Senhor, eu, dessa idade, 80 anos. Às vezes passa muito tempo antes que Deus prepare alguém, antes que Deus chame para executar um trabalho. Mas, na verdade, Deus já estava trabalhando o tempo todo e preparando aquela pessoa para assumir aquele ministério. Outra frase do Matthew Henry é: Moisés nasceu para ser libertador de Israel, porém nenhuma palavra a esse respeito lhe é dita até que ele esteja com 80 anos de idade. Já pensou?
A Bíblia não narra outro momento que Deus se revela para Moisés com tanta força, com tanta clareza. Ele era o libertador, mas só ali com 80 anos Deus revela isso. Isso mostra o poder, a soberania. Deus tem poder sobre sua igreja. Ele faz como quer, ainda hoje. Nos versos 7 a 9, Deus viu a aflição do seu povo sofrendo ali no Egito. Há uma obra a ser feita, uma missão que era tirar Israel do Egito. Ainda hoje, quando Deus nos chama, Ele tem um propósito. Nenhum ministério é egoísta, é para si próprio. Os dons que temos é para servir a Deus, servir a igreja, servir uns aos outros. Há sempre uma obra que, quando Deus coloca algo em nossas mãos, há uma obra a ser feita. Em nós, nos outros, para a glória de Deus. Aqui Deus viu a aflição. Então, quando Deus chama, quando Deus faz algo, Ele está realizando algo no meio da sua igreja. O verso 10 diz: vem agora e eu te enviarei. Nós vemos aí o envio. O Deus que chamou agora envia. E era agora. Depois de 80 anos, chega a hora. Agora, Moisés. Levanta-te, Moisés. Dispõe-te, Moisés. É agora. Que surpresa. Que como Deus tem autoridade, né? Agora, Moisés. É agora. Chegou a hora do envio. Eu te enviarei. No verso 11, são as objeções de Moisés. Umas 4 objeções. Ele coloca obstáculos. Ele diz aqui: quem sou eu? Quem sou eu? E outras, eu não sei falar, como vimos no capítulo 4, no início do culto, né? Moisés coloca algumas objeções: eu não sei falar, eu não sou eloquente. Deus diz: eu serei com tua boca, eu criei, não foi eu que fiz o mudo, o surdo, o que vê, o cego, não sou eu. Vai, pois, eu serei com tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Moisés continua insistindo, dizendo: ó Senhor, envia outro, envia aquele que has de enviar, menos a mim. São as objeções. Né? Às vezes a gente vê isso aqui na igreja, quando vai fazer uma eleição, qualquer sociedade, ou até mesmo no conselho. Se a gente pudesse, a gente dizia não. Eu não. Né? Eu mesmo, o pastor Érico, pastor Adilson, eu mesmo não. Ah, quem vai ser o presidente da UPA? Não, eu não tenho capacidade, eu não. Bota a Amanda, bota outro, Senhor, menos a mim, Senhor, eu não quero. Às vezes é assim. Às vezes já tem outros que têm uma atitude muito, posso até dizer, inesperada, de querer e de estar disponível sempre. Isso é maravilhoso, mas eu acho um pouco raro. E não é errado a gente ter essa disponibilidade. Se me convidar, eu vou. Se eu for eleito, eu aceito. Não é errado, não. Isso é muito louvável. Mas às vezes é raro no meio da igreja pessoas assim. Não quer dizer que são melhores do que as outras. Porque às vezes é melhor uma pessoa que diz não, mas faz com fidelidade, do que outra que diz sim apressadamente e faz a obra relaxadamente. Então, às vezes é melhor o que demora para aceitar, mas que quando aceita se compromete. Na verdade, Deus sabe julgar o coração de todos nós. Às vezes nós temos objeções. Cada um tem as suas, né? O tempo, o dinheiro, é isso, é a saúde, é assim mesmo. Como diz Ronaldo Lidório, às vezes os missionários mais enfermos vão para regiões onde não há médico. Eu digo, misericórdia, Senhor. Já pensou? Às vezes Deus bota os menos capazes em frente de batalha para que a glória seja dele. Deus usa o humilde, o fraco, o incapaz, porque a glória é dele. E caminhando para o final, verso 12, Deus diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. Versos 13 a 15, nós vemos aí a autoridade divina. Eu sou o que está mandando. Quem
Moisés começa o texto dizendo: mas Senhor, quando eu chegar lá diante de Faraó, quando eu chegar dizendo que o Senhor me apareceu, que o Senhor mandou, eles não vão acreditar. Aí o Senhor diz, né, que lhe dá autoridade, que vai confirmar o ministério dele, e eles crerão. E ali mostra o cajado, faz milagres, alguns milagres ali sobrenaturais, para que as pessoas vissem o poder de Deus na vida de Moisés. E ele, mesmo temeroso, ele vai e Deus se revela, e a glória de Deus, eu serei contigo. Revela o nome dele, o grande eu sou, que significa, o nome é muito importante, especialmente no Antigo Testamento, é o caráter da pessoa. Aqui é o nome de Deus, Jeová, Yahvé, que já era conhecido dos israelitas, mas a partir daqui toma uma força maior. Eu sou o Senhor, Yahvé. Nas traduções mais recentes se usa Yahvé, nas traduções mais antigas, Jeová, mas significa o Senhor. Tem um significado, eu serei sempre o mesmo. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho autonomia, eu sou soberano, eu sou autossuficiente, eu estarei com você, eu serei sempre o mesmo. E o final do versículo que nós lemos, foi o 15, diz assim: este é meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Esse é nosso Deus, eternamente. Ele será lembrado de geração em geração. É a Ele que servimos, por isso estamos aqui, a igreja é dele, é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Vamos finalizar. Vamos ficar de pé para a última oração. Algum dos irmãos presentes tem algum motivo que deseje compartilhar? Tem a oportunidade nessa hora, algum pedido de oração, alguma gratidão, pastor Érico?